Olá, pessoal! O nosso momento de hoje com a série da Teoria Prática, o Destrinchar na Sala de Aula, eu quero compartilhar com vocês uma fala de educador para educador. O nosso planejamento estruturado interdisciplinar. A proposta é uma proposta literária que tem como foco trabalhar as estratégias de leitura, de escrita, produção e criação de textos, que a própria criança seja o protagonista das suas produções nas diversas áreas do conhecimento. Veja que eu vou trazer para vocês hoje um planejamento organizado, com esse olhar e esse foco de trazer todo esse processo de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento com a leitura, a escrita e a criação de texto. Porque temos como meta para esse momento desse segundo semestre preparar as nossas crianças para uma aprendizagem de escritor de textos e também o domínio nos fatos fundamentais da multiplicação. Para isso eu estou aqui hoje compartilhando com vocês uma experiência exitosa que eu vou realizar na minha turma e vou compartilhar com vocês. Então, com esse planejamento baseado nos descritores, na BNCC, no referencial curricular e na matriz de referência do terceiro ano do ensino fundamental. Em língua portuguesa, eu estou trazendo aí uma proposta bacana para trabalhar dentro do contexto culturas populares, dando ênfase e dando prioridade às habilidades da cultura afro-indígenas, tá? Que é a matriz, de referência, que é uma das habilidades que a gente traz de trabalhar com as crianças, que ela possa comunicar-se através dessas obras. Então, em língua portuguesa, eu estou trazendo a literatura da escritora Randa Guedes, Matar Sapos, da Azar. Estou trazendo a proposta também da literatura de Bia Bedran, A Menina do Anel e O Pescador, O Anel e o Rei. São obras bacanas. Também estou trazendo A Lenda do Guaraná, que é uma das propostas que a gente vai trabalhar essa literatura antirracista, porque a lenda ela vai tratar sobre a cultura dos povos indígenas. Vou trazer também como proposta de estudo o gênero textual notícias e os textos de curiosidade sobre o Guaraná e sobre a curiosidade sobre o sapo, porque vai ser uma área de conhecimento que nós vamos trazer no conteúdo de ciência. Quando eu vou trabalhar com o conteúdo de ciências, onde eu vou trabalhar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes, tá? De meios terrestres e meios aquáticos. Então, eu trago como foco e dentro do contexto da obra trabalhada Matar Sapo, da Azar, da nossa escritora Randa Guedes, a gente traz esse contexto de fazer esse link de conhecimento da área da língua portuguesa com a literatura e a ciência. Então, vocês vão ver aqui propostas desafiadoras, com jogos sensoriais, todos dentro das áreas de conhecimento, contemplando dentro do contexto, com esse link, tudo está integrado, alinkado à proposta literária. Então, se eu trabalhei a obra Matar Sapo, da Azar, se eu trabalhei a leitura da Lenda do Guaraná, eu vou contextualizar os meus conhecimentos das diversas áreas, tendo
como foco as habilidades que eu pretendo trabalhar com esse link e essa integração de currículo. Então, se eu vou trabalhar curiosidades sobre sapos e sobre o Guaraná, eu vou trazer essa proposta linkada à literatura que eu trabalhei. Na matemática, como a gente definiu que nesse momento, após as avaliações diagnósticas, somativa e formativa, eu já pontuei quais foram os níveis e as habilidades que as crianças não consolidaram nesse período anterior desse primeiro semestre. Então, eu trago como foco os fundamentos da multiplicação, com estratégias de jogos e criação de situações problemas, de metodologias ativas e desplugada com os jogos de tabuleiro, jogos sensoriais, para que eu possa estimular e consolidar esta habilidade da matemática, dos fatos fundamentais da multiplicação, para que eu traga esse contexto formativo de estrutura para dar início à divisão de números mais complexas. Então, já trabalhei a adição, a subtração e a multiplicação simples. Agora eu trago toda essa proposta com os jogos de tabuleiro, a partir dos fatos fundamentais da adição de parcelas iguais para a multiplicação. É um estudo aprofundado. Lembrando, contemplei nesse momento as habilidades prioritárias e essenciais que eu já diagnostiquei nas avaliações realizadas. Para a ciência, veja que eu estou caminhando com a literatura. É o momento de trabalhar esse momento cultural, tá? A partir desse contexto, contemplando as diversas áreas. Na ciência, eu vou trabalhar o conteúdo que está lá na minha matriz curricular, no meu referencial, dando prioridade e contextualizando a partir das obras literárias estudadas, com as curiosidades sobre o nosso objeto de investigação, que é o sapo e o Guaraná. Porque como eu trouxe a lenda do Guaraná e eu trouxe as literaturas das obras, tanto da Bia Bedran, quanto outras obras que eu vou fazer indicação com as cantigas populares que trata sobre música que inclui o sapo, os jogos e as brincadeiras que trata sobre temas de cultura, brinquedos e brincadeiras culturais, cantigas populares, eu vou estar incluindo essa proposta dentro dos jogos da matemática, dentro da leitura, escrita e criação de textos. Então, vou priorizar as habilidades de ciência e um dos conteúdos é essa, a curiosidade de sapo, sobre sapo, a curiosidade sobre o Guaraná, como é essa pesquisa que os alunos vão realizar, os textos informativos. Vamos fazer momento de estudo com rotação por estação, com a proposta de estratégia de atividades com gêneros. Você sabia que na arte nós vamos trazer a literatura muito presente com os jogos de tabuleiro. Também vamos trazer brinquedos e brincadeiras, dramatizações e danças culturais. Dentro dessas dramatizações eu vou trabalhar a Ciranda do Anel, porque lembra que eu trabalhei a literaturas também, que é a Menina do Anel. Eu vou trazer como parte da arte e da educação física esse movimento corporal. Veja que é uma atividade toda voltada sensorial, de movimento, tá? De sensibilidade para sentir e se apropriar desse conhecimento, para que ele possa internalizar e consolidar as habilidades que ainda precisam ser mais fortalecidas.
Dentro dessa proposta eu vou trazer os jogos e vou trazer também os brinquedos e as brincadeiras. Dentro desses brinquedos e brincadeira, eu vou trazer brinquedo científico, como o sapo equilibrista e o peão matemático. E vou trazer também painéis de origami e dobradura envolvendo os conteúdos dos desafios matemáticos com a multiplicação. Olha que bacana, olha que contexto e que interação esse conteúdo está dentro das diversas áreas. E na história? No conteúdo de história, eu vou trabalhar o conhecimento da nossa cultura popular. Dentro eu trago novamente a proposta dos brinquedos e brincadeiras culturais indígenas e africanos, que é uma das habilidades que a BNCC traz, que é experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e africana, e recriá-lo, valorizando a importância desse patrimônio histórico e cultural. Momento bacana para trazer essa proposta na questão da história. E aí, lá na arte, quando eles vão fazer oficinas para confeccionar um painel de origami, um sapinho em dobradura, um equilibrista, né? O sapo equilibrista, eu vou estar trabalhando esta proposta de trazer para eles, quando eu estou lá na educação física, que eu vou realizar as brincadeiras e os jogos de matriz indígena e africana, eu vou trabalhar as brincadeiras como aquela brincadeira da terra e mar, amarelinhas africana e a brincadeira de roda corre-cutia. E todo esse material, toda essa produção, ela vai ser trazida, tá? Para ser trabalhada com a língua portuguesa, com a criação e a produção de textos. Textos narrativos, textos que eles vão fazer em quadrinhos, histórias em quadrinhos, a partir. Se meu aluno, trabalhei com o aluno na oficina, e eu apresentei e discutimos estudando sobre o brinquedo científico sapo equilibrista, após esse momento de trabalhar esse estudo, a gente vai entender, experimentar, construir e entender por que o equilíbrio do sapo. O que é que sustenta? O que faz esse sapo se equilibrar em um palito ou no seu próprio dedo? Então, aí a gente vai trazer esse conhecimento científico a partir da lei da gravidade. E olha que bacana, depois eu vou com um aluno, agora nós vamos construir um texto instrucional. Como fazer esse brinquedo? Quais são os materiais que eu vou precisar para confeccionar o sapo equilibrista? Como é o modo de fazer esse sapo equilibrista? Veja que aí eu estou trazendo o conteúdo teórico do conhecimento científico sobre essa questão da lei da gravidade. Vou trazer o dinamismo, a dinâmica, o lúdico na confecção do brinquedo. Vou trabalhar o movimento sensorial do brincar com esse sapo, mas depois o aluno vai produzir um texto que é um gênero textual, que é textos instrucionais, como confeccionar o brinquedo, e depois eles vão construir uma história em quadrinhos sobre esse personagem, sapo equilibrista e outras propostas que eu estou trazendo. Assim como eu vou trazer o gênero textual, notícias, porque nós vamos pesquisar sobre notícias que tem a relação com o uso do guaraná na alimentação, na saúde. Vamos trazer notícias sobre tipos de sapos, os sapos, o que está acontecendo com o meio ambiente, sobre o equilíbrio e o desequilíbrio do planeta e sobre a extinção de alguns sapos. Vou trazer textos narrativos de notícias, reportagens que saíram de fatos curiosos sobre sapos, sobre outros acontecimentos dentro de jogos de brincadeira.
Veja, o foco está na produção da leitura da escrita, com leitura fluente, fazendo momento de roda de leitura, momento de reconto da leitura, momento dos jogos com a leitura, a matemática com a produção e a criação de texto contextualizado com a literatura trabalhada. E dentro do ensino religioso, nós vamos trazer aquela proposta de trabalhar quais são os conceitos, né, que as pessoas têm, as crendices, as superstições, os mitos e as lendas dentro dessas culturas, diversas culturas regionais. Vamos fazer essa viagem dentro da geografia pelas regiões, para conhecer quais são as brincadeiras, como essa brincadeira terra-mar, de onde é sua origem, quem trouxe, né? Quem foi o criador? Sobre a amarelinha africana, como é a amarelinha africana e como é a nossa amarelinha. Sobre as brincadeiras de roda, as cirandas, como essas brincadeiras são conhecidas no Brasil e como elas são conhecidas em outras regiões. E quais dessas brincadeiras eu conheço, já brinquei e meus pais também já brincaram. As brincadeiras de antigamente do vovô e da vovó, aquelas brincadeiras de rua, aquelas brincadeiras de quintais. Então vamos fazer esse resgate dentro desta cultura da vivência, com os alunos fazendo pesquisa, entrevistando a família, das brincadeiras preferidas, trazendo esses resultados para contabilizar, para fazer propostas de gráficos, de tabelas, tá? De cálculos e situações, problemas matemáticos. Olha quanta riqueza. Agora, para que o vídeo não fique tão extenso, eu quero deixar bem combinado que essa é uma proposta que eu venho desenvolvendo na sala e que eu vou compartilhar com você o destrinchar na sala de aula. Então, toda essa proposta, ela tem como foco a leitura, a criação de texto e a resolução dos desafios com os fatos fundamentais da multiplicação, envolvendo a literatura nas áreas de conhecimento. E todas essas atividades, elas também são contextualizadas, complementadas e integradas às atividades do livro didático do aluno, além de proposta com pesquisas e curiosidades que nós vamos desenvolver. E agora você vem comigo que eu vou te apresentar, dentro dessas habilidades que eu escolhi, as habilidades semanais de leitura, que é localizar informações implícitas em textos, identificar a ideia central do texto, determinando a compreensão global, inferir informações implícitas em textos que vão ser discutidos, compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos e longos, criar textos a partir da oralidade e depois transpor esse texto, fazer a transposição para a escrita, com o aluno sendo o escritor, o protagonista da sua criação. Vamos caracterizar e experimentar brinquedos e brincadeiras e jogos e danças, canções e histórias da matriz, né, estéticas e culturais. E vamos descrever e comunicar as alterações desde o nascimento dos animais, como é a reprodução do sapo. Lá tem uma proposta de uma ficha técnica, onde os alunos vão fazer preenchimento sobre o estudo do sapo, o que é que eles conhecem, como se desenvolve, seu tempo de vida, muitas informações na ciência. Vamos também experimentar e fluir os brinquedos e os jogos populares. Vamos identificar os aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares, da cultura do papai. O que é que o papai sabe sobre culturas e brinquedos populares, sobre lendas, sobre mitos, sobre superstições e crendices. Vamos trazer essa proposta envolvendo a família dentro desse conhecimento de cultura popular.
Também vamos recorrer aos dicionários para fazer pesquisas sobre o significado e a forma correta da escrita de algumas palavras que vai surgir nas falas, que vai surgir nos textos, nas pesquisas. Vamos identificar em texto e usar a produção textual com as concordâncias corretas, tá? Do substantivo, do adjetivo, do verbo. E vamos resolver desafios matemáticos envolvendo os fatos fundamentais da multiplicação, da adição de parcelas iguais, e vamos construir esses fatos básicos da multiplicação para que o aluno internalize esse conhecimento do domínio das 4 operações a partir do estudo com a tabuada. Sim, agora de forma dinâmica, lúdica, criativa e desafiadora. E também vamos utilizar outras atividades de pesquisa e de experimento dentro dessa cultura popular. Agora você vai vir comigo e vai ver como é que eu vou fazer. Eu vou gravar o segundo vídeo com os jogos que eu construí para fazer as atividades. Lembrando que o foco ele tem como prioridade essencial do texto, a leitura, a escrita, a criação de texto e a construção dos fatos da multiplicação, porque foram as habilidades que eu ainda preciso ampliar, melhorar para aqueles alunos que ainda não consolidaram esse processo. Então, tem como base colocar aí no seu planejamento quais são as habilidades essenciais que a partir da minha avaliação diagnóstica, somativa e formativa, eu preciso fazer essa recomposição dessa aprendizagem com meus alunos. E essas atividades você vai trabalhar de forma dinâmica, lúdica e bacana dentro desse contexto das diversas áreas, com os fundamentos nos documentos de bases legais. Esse sim é o momento que eu quero compartilhar com vocês e dizer que eu estou fazendo assim e está dando certo. Vem comigo para que você possa ver os jogos que eu vou trabalhar com os alunos. Bacana? A gente vai dividir esse momento em 2 vídeos. Esse é o vídeo 1, que é o momento do planejamento estruturado, compartilhando experiências exitosas com o da teoria, a prática, o destrinchar na sala de aula. O vídeo 2 são os materiais que eu confeccionei para trabalhar com essa proposta desse planejamento estruturado. Um beijo e não esquece de acompanhar o segundo vídeo com a proposta. Vem comigo e vamos à prática para uma educação de qualidade, de equidade e significativa para uma aprendizagem das nossas crianças. Um beijo e até o próximo encontro.